Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Galber e na aula de hoje nós iremos continuar o nosso conteúdo sobre pontuação e iremos falar especificamente da vírgula. Por que eu deixei a vírgula para uma aula separada? Não porque ela seja mais importante ou menos importante do que os outros sinais de pontuação, mas é porque a vírgula ela tem mais regras de emprego, né? Inclusive regras de quando nós não devemos empregar esse sinal de pontuação. Então, em relação aos sinais de pontuação que nós vimos anteriormente, na aula anterior, como ponto, travessão, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois pontos, a vírgula ela tem um número maior de regras a ser empregadas, né? E a vírgula também, ela seria talvez um sinal de pontuação que tivesse muita presença na questão do sentido do enunciado, talvez até mais que os outros sinais que nós estudamos, ok? Uma vírgula mal colocada ou uma vírgula inexistente no enunciado pode realmente provocar muita confusão ali no sentido, né, na interpretação daquele enunciado e, consequentemente, pode provocar um erro na estruturação sintática ou gramatical daquilo que se escreveu errado ou que se colocou a vírgula no lugar errado, certo? Então nós vamos ver aí algumas situações de quando a vírgula deve ser empregada e quando ela não deve ser empregada, ok? Então vamos lá. Por meio da pontuação, indica-se na escrita as várias possibilidades de entonação da fala. Ela ajuda também a expressão de pensamentos, de emoções, de sentidos e assim torna mais precisa a compreensão de um texto. Então nós vimos que os sinais de pontuação eles servem para representar a entonação, né, com a qual nós falamos, né, nós emitimos uma mensagem. E esta entonação ela é representada pelos sinais de pontuação, certo? Além dessa entonação, os sinais de pontuação também servem para representar sentimentos, as sensações que nós colocamos nas palavras quando nós as emitimos, né? Então, nós temos como exemplo as interjeições, né? Que a gente viu que as interjeições são formas de representação dessas nossas sensações, dessas nossas emoções na escrita, né? E nós marcamos essas expressões com os pontos de exclamação, né? Dentre os sinais de pontuação, a vírgula é a que mais requer atenção. Existem situações em que o uso desse sinal é obrigatório, ou seja, tem situação que você tem que colocar a vírgula, porque senão você compromete a estrutura e o sentido do texto, né? Levando em conta a estrutura da frase. Em outras, se o deslocarmos, ou seja, se a gente desloca a vírgula, o sentido da frase será totalmente alterado. Então, a ausência da vírgula ou a colocação errada da vírgula, ela compromete diretamente aquele texto que nós estamos escrevendo, certo? A estrutura da frase em língua portuguesa é formada por pares indissociáveis: sujeito mais verbo, verbo mais complemento. O que é isso? Bem, quando nós escrevemos alguma coisa, ela tem esta coisa que a gente vai escrever, esse enunciado que a gente vai escrever, ela tem alguns objetos, alguns termos que costumam aparecer, que são quase uma regra, né? Todas as orações e enunciados possuem.
Bem, o sujeito é uma função sintática. Vocês ainda vão aprender essas funções sintáticas ao longo da vida escolar de vocês, aqui no ensino fundamental, né? A primeira delas deve ser o sujeito. O sujeito, ele é um termo que na oração ele pratica a ação do verbo, né? Isso em linhas gerais, ok? Então, se você tiver um verbo que indica ação ou estado, por exemplo, o sujeito será o verbo, desculpa, o sujeito será o termo que concorda com este verbo, né? É muito fácil de identificar na oração, é muito mais fácil de identificar do que a gente ficar tentando explicar o sujeito, mas ele basicamente é isso. Depois nós temos o verbo, que você já sabe que o verbo é uma palavra que indica ação, né? Este seria um par que você não pode separar. E nós temos o verbo e o complemento. Então, o complemento é um termo que completa o sentido do verbo, certo? Então, a primeira regra do uso da vírgula é: não se separam esses elementos com vírgula. Ou seja, você não separa o sujeito do verbo e nem separa o verbo do complemento. Okay? Vamos ver um exemplo que aí fica mais fácil de vocês entenderem. O professor devolveu as provas corrigidas. Então, nós temos aqui que quem executou essa ação de devolver aqui foi o professor, né? Quem devolveu as provas corrigidas? O professor. Então, o professor é o sujeito aqui, é o termo que desempenha a ação, que executa a ação do verbo. O que o professor fez? Devolveu, né? Essa aqui é a ação. O que ele devolveu? As provas corrigidas. As provas corrigidas, esse termo está completando o sentido do verbo devolver, né? Então, ele seria o complemento. Então, vejam bem, ó, sujeito foi quem praticou a ação, no caso o professor, foi ele que devolveu as provas corrigidas. A ação foi a ação de devolver, está aqui, né? Então você não pode colocar uma vírgula aqui no meio, senão você estaria separando a ação do executor dela. Aqui não pode. E o que foram devolvidas? O que foi devolvido? As provas corrigidas foram devolvidas. Aí você não pode colocar uma vírgula aqui também, senão você estaria separando o verbo do seu complemento. Okay? Então, isso aqui é o primeiro mandamento de como você não pode usar a vírgula, né? Mas, enfim, quando é que você pode, então? Deve-se usar a vírgula para separar o aposto. O aposto eu já tinha falado nele nas aulas de nivelamento. Aposto é um termo explicativo que você coloca num enunciado, numa sentença, para explicar um termo. Geralmente é o termo anterior a ele, né? Então veja só, essa frase poderia ser assim: Recife se desenvolveu muito nos últimos anos. Só que eu quis acrescentar uma informação e dizer que Recife é considerada a Veneza brasileira, ou seja, porque ela tem muitos canais, né, que cortam a cidade. Então, aqui nós colocamos esse termo, a Veneza brasileira, para dar uma explicação a respeito de Recife, para dar uma informação a mais a respeito de Recife. Então, Recife, a Veneza brasileira, se desenvolveu muito nos últimos anos. Esse termo aqui, ó, ele tem que vir entre vírgulas, ok? Ele é chamado de aposto e ele tem que vir entre vírgulas. Outro termo usado também e que eu falei no nivelamento é o vocativo. O vocativo é um termo que indica um chamamento, né? O que é um chamamento? É um termo que indica que você está falando com alguém, né? Então nós temos aqui que este vocativo ele também vai aparecer com vírgula quando você colocá-lo numa oração. E dependendo da posição onde ele está, você vai ter que usar mais de uma vírgula. Então aqui nós temos Marcos, estamos à sua espera. Marcos é um vocativo, ele indica com quem que eu estou falando, né? Então, ó, Marcos, como está no início da frase, nós colocamos a vírgula aqui depois dele. Estamos, Marcos, à sua espera. Então, ó, já mudei o Marcos de posição aqui, né, o vocativo. Então, eu tenho que acrescentar duas vírgulas, porque ele ficou no meio.
Estamos à sua espera, Marcos. O Marcos agora passou para o final da oração, né? Então, vírgula aqui também. Então, vocativo, ele também é um termo que é isolado por vírgulas, certo? Para isolar expressões que indicam circunstâncias variadas, como tempo, lugar, modo, companhia, entre outras. Adjuntos adverbiais invertidos ou intercalados na oração. Então, na oração, em algumas orações, a gente percebe que existem expressões que elas vão indicar circunstâncias. Que circunstâncias são elas? São essas. Circunstância de tempo, ou seja, quando aquela informação se realizou, de lugar, onde foi que aconteceu, de modo, como foi feito, de companhia, se existe alguém, né, ali na companhia de outra pessoa que executou a ação, enfim, essas expressões são chamadas de adjuntos adverbiais, ok? Também é outra função sintática que vocês vão aprender mais na frente, acho que lá pelo sétimo, acho que oitavo ano mais ou menos. Mas são chamados de adjuntos adverbiais. Mas mesmo sem saber o nome, você consegue identificar estas expressões num enunciado, certo? Todas as vezes que você deslocar esse termo, essas expressões de lugar, seja para o início, seja para o meio da frase, você tem que usar vírgula. Geralmente, elas aparecem, ou seja, a ordem correta delas seria no final da frase, certo? Como nós vamos ver aqui nos exemplos. Se você tira essas expressões de lugar, você tem que colocar a vírgula depois delas, ok? Ou vírgula entre elas, se elas ficarem no meio da oração. Então vamos lá. Durante muitos anos, vírgula, fiz trabalho voluntário. Esta frase aqui, na ordem direta, ou seja, na ordem correta, não seria bem correta, mas seria na ordem que a gramática estipula, né? Você tem aqui, fiz trabalho voluntário durante muitos anos. Por quê? Porque você tem aqui, olha, sujeito não aparece, mas tem. Você tem aqui a ação, né? Você tem aqui a ação, desculpa, até aqui. Você tem aqui o complemento, né? E depois você tem aí uma circunstância, ok? Essa seria a ordem direta, né? Nós pegamos essa expressão que indica tempo, quando que eu fiz trabalho voluntário, e mudei de lugar. Passei para o início da frase. Então aqui eu tenho que colocar a vírgula dela, porque ela está fora do lugar de origem dela, digamos assim, ok? Vamos ver esse exemplo aqui. Todos, com muita atenção, se puseram a fazer brindes aos convidados. Na ordem direta, ou seja, sujeito, verbo, complemento, circunstância, etc. Essa seria a ordem direta, que é aquele primeiro slide que a gente viu, né? Então, ó, todos se puseram a fazer brindes aos convidados com muita emoção. Então, essa expressão aqui, que indica o modo como todos começaram a fazer brindes, né, aos convidados, eu vou tirá-la aqui do final e vou colocá-la no meio da frase. Então, para isso, eu tenho que colocar as vírgulas, porque ela está fora do lugar normal dela, né? Então, todos, com muita emoção, se puseram a fazer brindes aos convidados. Tá, se eu quiser colocar no início da oração, também não tem problema, né? Eu pego aqui e coloco ela aqui, por exemplo. Com muita emoção, todos se puseram a fazer brindes aos convidados. Eu coloquei no início. E depois dela, eu teria que colocar uma vírgula aqui, né? Com muita emoção, vírgula, todos se puseram a fazer brindes aos convidados, certo? Então, essas expressões, existem mais circunstâncias, tempo, lugar, modo, companhia e por aí vai. Todas as vezes que você tirá-la do final da frase, que seria o lugar de origem dela, colocar no início ou no meio, você tem que usar vírgulas, ok? Antes dos conectivos, mas, porém, contudo, pois, logo, nas orações. Então, conectivos são palavras que ligam orações, né? E quando elas fazem essa ligação, elas apresentam um sentido. Faça suas escolhas, mas seja responsável por elas. Então, ó, aqui a gente tem uma oração. Oração é enunciado que tem verbo, né? Aqui a gente tem outra oração.
As duas foram ligadas por meio da palavra mas, que dá uma ideia de oposição. Faça suas escolhas, você pode fazer, contanto que você seja responsável. Então aqui você não está totalmente livre para fazer as suas escolhas, né? A responsabilidade aí vai ter que estar presente nelas. Então a palavra mais ligou essas duas orações aqui. Quando você faz essa ligação, você tem que usar uma vírgula antes dessas palavras, que são chamadas de conectivos ou conjunções. Conjunção seria a classe gramatical dela, né? Estudou muito durante o ano, logo deve conseguir uma vaga na faculdade. Então olha só, aqui nós temos duas orações também. A primeira, estudou muito durante o ano, né? E qual seria a consequência desse estudo? Conseguir uma vaga na faculdade. Então nós temos aqui que logo juntou ou ligou essas duas orações e deu aqui uma ideia de consequência. Como eu usei o logo, eu tenho que usar a vírgula antes dele, certo? Existem mais conjunções, né? Não são só essas não, existem mais. Tem o portanto, por exemplo, enfim. Só que o que a gente tem que perceber é a conexão, né? Independente da conjunção que esteja sendo usada, do conectivo que esteja sendo usado, mas a gente tem que ver que essa palavra aqui e essa aqui, elas uniram as duas orações. Por isso, tem que ter obrigatoriedade da vírgula. 5. Para separar orações coordenadas. O que são orações coordenadas? São justamente essas que não têm conectivo, ok? Voltar no slide aqui. O mais, o porém, o contudo, o pois e o logo ligam orações, né? Aqui nós temos orações que estão ligadas, estão relacionadas, mas não foi usado nenhum desses conectivos aí para fazer essa ligação. Então essas orações são chamadas de coordenadas, elas estão ali, numa sequência, digamos assim, mas sem nenhum conectivo. Nesse caso, para fazer a separação, a gente vai fazer por meio das vírgulas. Então, olha, no início da reunião, o chefe se apresentou, vírgula, cumprimentou os participantes, vírgula, pegou sua pasta, vírgula, fez seu discurso, vírgula, despediu-se e deixou a palavra com os demais. Essa aqui já tem conectivo, né? Só que o conectivo e aqui, ele não precisa ter a vírgula antes dele, certo? Porque ele só acrescenta mais uma informação. Mas todas as outras, o chefe se apresentou, cumprimentou os participantes, pegou sua pasta, fez discurso, são orações, são ações que estão encadeadas, digamos assim. E essas ações foram separadas pela vírgula, né? Vejam aqui, apesar de não ser uma oração, mas veja aquela expressão de tempo que eu falei. No início da reunião, indica tempo. E com certeza o lugar dela seria no final, mas ela foi colocada aqui no início, vírgula depois dela. Outro exemplo de orações coordenadas. Abriu a porta lentamente, sentiu silêncio, foi até seu quarto, dormiu em paz. Vejam aqui que nós temos várias ações, né? Numa sequência assim. Okay? E elas estão ligadas, o sentido delas está ligado, só que essa ligação não foi feita por meio dos conectivos, né? Então, abriu a porta lentamente foi uma ação, sentiu o silêncio, outra, foi até seu quarto, outra, dormiu em paz, outra, ok? Para separar orações explicativas, adjetivas, né, com o pronome relativo que. O que seria isso? Orações explicativas são orações que dão explicações, certo? Isso aí é fácil. Só que na gramática, essas orações são chamadas de adjetivas, porque elas acabam caracterizando o termo ao qual elas se referem, né? E elas são introduzidas por pronomes chamados de pronomes relativos, que vocês não aprenderam nessa leva de pronomes que a gente estudou, mas vocês vão aprender ainda. Para tornar mais fácil, o que ele é um pronome relativo, toda vez que ele estiver substituindo o termo anterior a ele. Então, em resumo, você vai separar por vírgulas uma oração que dá explicação sobre um termo e esse termo é anterior.
né, a essa explicação. Que nem o aposto fazia, certo? Só que a diferença é que o aposto não é oração, ele não tem verbo. E a oração adjetiva explicativa é, ok? Então, esta oração, como ela se refere ao termo anterior, ela tem que começar com o pronome que. Né? Por enquanto é o pronome que. Vocês vão aprender que existem outros, mas por enquanto vai ser o pronome que, né? Que é o pronome relativo. Por quê? Ele substitui o termo anterior. Vamos ver isso no exemplo, talvez fique mais fácil. Então, ó, o homem, que é um ser inteligente, constrói sua própria vida. Vou tirar isso aqui. Ó, o homem constrói sua própria vida. Só que eu resolvi dar uma explicação, que nem eu faço com um aposto. Só que eu usei uma oração, ou seja, um enunciado que tem verbo. O homem, que é um ser inteligente, isso aqui não está dando uma explicação, né? E não está caracterizando de certa forma o homem, está dizendo que ele é inteligente, né? Constrói sua própria vida. Então isso aqui é uma oração adjetiva explicativa. Ó, vejam que o que ele inicia a oração e ele se refere a esse termo aqui, certo? Ó, o homem, que é um ser inteligente. Quem é o ser inteligente? O homem. Então esse que substitui o homem aqui, ok? Certo? A gente viu que o pronome ele serve para não repetir a palavra, né? Então, para não repetir o homem é um ser inteligente, eu coloco o que faz essa substituição. Essa oração tem que estar entre vírgula. Santos Dumont, que é considerado o pai da aviação, inventou 14 bis. Olha só, se eu tirar essa parte, Santos Dumont inventou 14 bis. Só que eu quero dar uma informação a mais, uma explicação. E eu quero fazer isso através de um enunciado que tenha verbo, né, que é uma oração. Então eu coloco Santos Dumont, que é considerado o pai da aviação, inventou 14 bis. Ó, isso aqui tem verbo, é uma oração. O que substitui Santos Dumont, né? Ó, que é considerado o pai da aviação. Quem? Santos Dumont é considerado o pai da aviação. Eu evito a repetição, desculpa, colocando o que aqui, certo? No final, eu fiz a observação, não confundir oração explicativa com aposto, que também é um termo explicativo. A oração tem verbo, olha, o é e o é. O aposto não tem. O aposto é apenas um termo explicativo, mas sem verbo. Recife, Veneza brasileira, digamos assim, seria um aposto, ok? Está lá no início aqui. Bem, para isolar expressões corretivas, tais como isto é, aliás, por exemplo, digo, a meu ver, ou melhor. Vocês já perceberam que às vezes a gente está falando alguma coisa, aí a gente faz uma correção? Né? Eu digo, por exemplo, eu sou aluno, ou melhor, professor. Né? Enfim, qualquer. Agora me fogem os exemplos assim de cara, mas a gente faz correções quando está falando. Vamos ver aqui. E estas palavras, essas expressões que são usadas para fazer esta correção, esta retificação, quando elas aparecem nas frases, elas também vão aparecer seguidas de vírgula. Né? Vamos ver o exemplo que fica mais fácil. Ele disse tudo. Aí a pessoa vai e corrige, ou melhor, tudo que sabia, né? Então aqui, ó, esta expressão aqui, ela faz tipo uma correção, uma retificação daquilo que você queria dizer, ou começou a dizer, né? Voltaremos a nos falar na quinta-feira, aliás, na sexta. Tá vendo a correção aqui, né? Mudou o dia aqui. Então, as expressões, ou melhor, aliás, vem entre vírgulas. Você pode dizer uma coisa e dizer isto é, aí faz a complementação do sentido, né? Por exemplo, essa aqui a gente usa muito, né? Digo, quando também você faz uma retificação, a meu ver, todas as vezes que essas expressões aparecerem numa oração, elas terão de vir entre vírgulas, certo? Para separar termos coordenados. Então a gente viu, lembra que a gente viu as orações coordenadas há pouco tempo? A gente percebeu que elas são ações assim que estão numa sequência, né? Bem, os termos coordenados também. É como se você pegasse
vocês pegassem várias coisas e colocassem numa sequência, numa lista. Quando isso acontecer, esses termos virão separados por vírgulas, ok? Então vamos lá, ó. Amor, fortuna, ciência, apenas isso não traz felicidade. Ó, vê a sequência aqui, amor, fortuna, ciência. A pessoa poderia até acrescentar outras coisas, dinheiro, amizade, amigos, e ela vai fazendo a lista dela aqui, né? Esses termos vêm separados por vírgula, né? Porque é como se você estivesse fazendo uma lista mesmo. Durante a juventude viveu no Brasil, na França, na Itália. Então olha aqui, outra lista também, né? Dos países em que essa pessoa viveu durante a juventude, ok? Então a gente poderia continuar nos Estados Unidos, na Argentina, enfim, vai continuando. Então essa sequência aí que você vai fazendo com esses termos, você vai ter que colocar vírgulas entre eles, porque eles são termos coordenados, que nem as ações das orações coordenadas que a gente viu no slide anterior. Né? A pessoa entrou em casa, fez alguma coisa, fez outra coisa, fez outra coisa, que são ações que estão coordenadas, certo? Para separar o nome da localidade nas datas, isso aqui a gente faz sempre, né? Ó, Brasília, 19 de julho de 2021. Então a vírgula separa aqui a localidade da data em si, né? Para indicar a omissão de um termo, geralmente é um verbo. Omissão é quando você faz desaparecer o termo, né? Você tira o termo da frase. Então, ó, todos chegaram alegres, eu triste. Aqui, se nós não tivéssemos omitido o verbo, ficaria o cheguei, né? Todos chegaram alegres, eu cheguei triste. Só que aqui eu fiz uma omissão do verbo, eu retirei o verbo, ficou só o sentido dele. Então, para marcar essa omissão, eu coloco a vírgula, certo? Grande parte dos meninos vestiu-se de cowboy, Paulo de caipira. O que Paulo fez? Vestiu-se também. Então aqui eu omiti o verbo vestiu-se. Para marcar essa omissão, essa ausência do verbo, eu vou e coloco a vírgula, certo? Então a vírgula também é usada para você omitir termos numa oração. Geralmente é um verbo, ok? Para separar termos deslocados de sua posição na frase ou um complemento pleonástico, termo cuja ideia se repete na frase, uma redundância. Bem, tem até nome complicado aqui, né? Mas olha só, como a gente já viu alguma coisa que tem nessa regra. Para separar termos deslocados de sua posição. Viu? Percebe? Quando a gente viu o vocativo, se o vocativo mudar de posição na oração, você tem que colocar a vírgula, né? Então já é um termo deslocado. Não vai ser dele que a gente vai falar aqui, porque a gente já falou, mas é só para vocês terem uma ideia como o raciocínio ele está relacionado. Então o vocativo é um termo que, se você deslocar, você tem que usar. Nós vimos também que as expressões que indicam tempo, lugar, modo, etc., numa oração, se você tirar do final da oração, onde é o lugar de origem dela, e colocar no começo, aí você tem que colocar vírgula. Se você colocar no meio, você tem que colocar vírgula. Então, ó, esse raciocínio está aqui, né? Os termos, quando forem deslocados da sua posição, têm que ficar separados por vírgula, né? Agora, o que seria esse pleonástico aqui, esse complemento pleonástico? Vocês já viram as pessoas dizerem entrar para dentro e sair para fora? Né? Isso é um pleonasmo. Você faz uma repetição que não tem necessidade, subir para cima, descer para baixo. Até em outras aulas em outra aula eu já havia comentado sobre isso. Então isso é um pleonasmo, né? O que seria o complemento pleonástico? É justamente esse complemento que indica uma repetição. Olha só, de doce eu gosto muito. Na ordem certa seria eu gosto muito de doce. Eu peguei esse termo aqui e mudei ele de posição. Coloquei no início. Então, de doce, vírgula, eu gosto muito. Aqui está o pleonástico.
Minhas camisas não as encontrei no armário. O pronome oblíquo aqui é o as, ele se refere à camisa. Olha a repetição aqui, olha a redundância, né? Você acaba pegando este termo aqui, que já de certa forma foi mencionado, né, por meio do as aqui, né, e coloca ele anteposto, ou seja, no início da oração. Por isso, você tem que colocar a vírgula nele, ok? Bem, nós ficamos por aqui. Até a próxima aula e obrigado pela presença.